Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Está no ar mais um podcast aqui no Estúdio Carcará, o podcast Papo Livre. Hoje, excepcionalmente, em virtude do nosso convidado ter agenda em Brasília, estamos fazendo gravado e, portanto, não teremos interações no YouTube e no Instagram. Gostaria de agradecer a vocês por mais uma vez estar nos acompanhando, nos prestigiando e dando a honra de sua audiência. Boa noite, Vaguinho. Boa noite, Anderson. Boa noite você que está em casa acompanhando mais esse Papo Livre. É uma alegria entrar na sua casa toda semana para a gente bater um papo. Sejam bem-vindos. Meus amigos e minhas amigas, o convidado, o entrevistado de hoje, todo mundo já conhece como um público que é. Mas antes disso, a gente quer conhecer o seu lado humano, as suas histórias e as suas raízes. A conversa não vai ser somente sobre mandatos, sobre obras, sobre emenda parlamentares ou sobre política. Hoje a gente recebe o deputado federal Benes Leocádio para bater um papo conosco. Boa noite, deputado. Boa noite, Anderson. Boa noite, Vaguinho. Boa noite, a todos aqueles que nos assistem agora aqui através do Papo Livre, né, aqui no Estúdio Carcará. É uma alegria muito grande estar aqui hoje participando desse momento com vocês e visitando essa terra querida, Lagoa de Velhos, a quem já admiramos e fazemos parte um pouquinho da sua história, né? Desde a gestão da nossa prefeita Soniara Ribeiro, agora com o nosso Nildo Galdino. E um prazer estar aqui com vocês e como já colocou antes aqui, estamos aqui abertos, à disposição de vocês para levarmos um papo franco, amigo e com bastante desprendimento para conversarmos o que vocês acharem interessante, o mais importante. Uma boa noite a todos e uma alegria muito grande participar desse momento. Deputado, é uma alegria nossa recebê-lo aqui. Aliás, é a primeira vez na história política de Lagoa de Velhos que a gente recebe um deputado e que a gente pode conversar, perguntar, interagir, de modo que as pessoas em casa possam assistir e tirar suas conclusões daquilo que estão vendo. Isso é muito bom. Só a internet é quem permite isso. Eu vejo aqui no seu histórico, o senhor é de Santana do Matos. Uma das famílias mais importantes de Lagoa de Velhos migrou de lá também. Os Costas. Os Costas vieram de lá para cá. Aportaram em Barcelona, Lagoa de Velhos e São Paulo do Potengi, né? Então, eu como Costa, quem sabe a gente não tem uma nesga de sangue batendo um no outro. Vou lhe dizer uma coisa, Vaguinho, você me puxa aqui uma lembrança, meu avô é Costa. É Costa? Francisco Adelino da Costa, era comerciante na comunidade Santa Teresa, lá em Santana do Matos. Depois migrou para a cidade de Angicos, onde eu fui estudar lá em Angicos, morando na casa dele. E todos os filhos, você me lembrou, Costa? Celeste Dalva da Costa, Maria José Costa e sua esposa, e os familiares que vieram lá de Santana, como se disse, nasci lá na zona rural de Santana do Mato, a comunidade Bom Jesus, e outro dia eu tinha uma curiosidade muito grande, fui conhecer a bodega do meu avô lá em Santa Teresa, que aí quem sabe que você está dizendo alguma nesgazinha, temos um parentesco aqui, não é? Desse sobrenome Costa que lhe traz aqui, eu lhe trago aqui a informação de que é muito próximo, que meu avô materno, seu Chico Adelino da Costa, tem... Eu vou investigar isso. Vamos investigar, viu? Pra gente saber até onde vai. Isso, vamos ver a árvore genealógica aí, até onde chegou, não é isso? E o menino Benes ali por Santana de Matos, como foi a infância, como foi a adolescência, Benes? Olha, eu vivi a minha infância e adolescência na zona rural, como disse, meu pai era agricultor, tem hoje 80 anos de idade, mora aqui no sítio Pajeú, aqui em Lages, propriedade que foi de nossos avós, passou para ele, hoje a gente já gosta, admira e participa do dia a dia de agricultor, produtor rural, que não é fácil no nosso Nordeste, né? E eu vivi com muita alegria os ensinamentos, até os 14, 15 anos de idade eu fiquei na roça com ele, era cuidando do gado, né? 4h30 da manhã levantando para tirar o leite, ajudando ele. Eu lembro bem, Vaguinho, que a gente vendia o leite para a Iunasa. Que era Natal, né? Que hoje é o Grupo Clã, isso, salvo engano. Era a Indústria de Laticínios de Natal S.A. Exatamente. E o caminhão, que era do nosso vizinho lá, Joca de Orlando, acho que o maior proprietário e criador de gado de Santana do Mato, passava às 6 da manhã. Então,
Se eu fosse para um forró, uma festa em Santana, meu pai dizia, pode ir, agora de 4 horas esteja aqui para tirar o leite. E assim a gente fazia. Aconteceu uma vez que eu fui para uma festa de padroeiro em Santana, quando deu 2 horas da manhã, eu lembrei que tinha que tirar o leite e vim a pé. São 9 quilômetros da sede da cidade para a comunidade Bom Jesus. Mas eu tinha que cumprir o compromisso. Aí disse, se não cumprisse, né, com meu pai. E aí estava lá para a gente desleitar as vacas. Eu lembro muito bem que hoje a diferença é muito grande. Naquela época a gente tinha muita preocupação de ter quantidade de vacas para desleitar. Hoje é o contrário, né? A gente tem que aquelas que dê mais leite. Mas lembro bem, acho que tinha umas 40 ou 50 vacas tirando 4 litros de leite, que é totalmente inviável hoje, É né? verdade. Quando eu vejo 4 litros de leite era uma vaca famosa antigamente. Ave Maria, antes, quando a gente participa desses torneios leiteiros, estava aqui em Bom Jesus na semana passada, já vi lá na Serra de Santana, e você tirar 20, 25 litros de leite numa ordenha, aí eu ficava lembrando, Ave Maria, 25 vacas dando leite por 5, por 6, daquela época que a gente cuidava, né? E além do mais, nos períodos de seca, que eu achava difícil, queimando chique-chique. E aí a gente transportava do mato, né, ou do campo, para a cocheira e depois picotar. Meu amigo, as mãos ficavam toda furada de Então espinho. você trabalhou na agricultura. Trabalhei, vivi tudo antes. E vou lhe dizer que um dos trabalhos mais difíceis que eu achei fazer foi pastorar ovelha. Pense num bichinho teimoso, viu? E aí tínhamos o roçado, né? E não tinha cerca divisória, e tinha que comer em um determinado local e as danadas ficavam para cima e para baixo, para cima e para baixo. Não ficavam quietas. E eu reclamava do meu pai, ô papai, que serviço difícil. Mas um dia eu botei na minha cabeça, minha mãe era professora, as minhas primeiras letras aprendi com ela no armazém da casa da fazenda, não tinha nem a escola. A gente estava lá, mas ela como professora, aliás, renunciou à condição de professora quando casou com meu pai, para cuidar de nós, dos filhos. E eu disse, mamãe, eu quero estudar, eu não vou ficar nessa vida aqui não. Isso aos 14 anos. Meu filho vai para a casa de meu pai, no caso meu avô lá em Angicos. Falou com ele e me deixou uma memória muito forte, assim, uma lembrança, Vaguinho, da preocupação da minha mãe. Você tem que estar preocupado, horário da escola, se quiser. Mamãe, naquela época, vendeu umas galinhas que tinha no terreiro para comprar um relógio para me dar, para mim ficar preocupado e antenado. 14 anos de idade. Aí fomos eu e minha irmã, Antônia Maria, que é a irmã mais velha. Hoje tem 60 anos, eu estou com meus 5,9, mas eu não esqueço disso. E tinha um ônibus que vinha de Santana para Natal, ainda me lembro que o motorista, seu Lindário, naquela época não tinha asfalto, era estrada de barro. E não tinha quem segurasse as malas no maleiro do ônibus, que era um saculejo danado na trepidação, que até hoje me lembro muito bem disso, para a gente chegar em Angicos. E assim fizemos. Depois de chegando em Angicos, meu pai veio morar na fazenda lá no Pajeú, perto de Lages, e eu vinha na sexta-feira de tarde para casa, e no domingo de tarde voltava para Angicos, porque tinha aula na segunda. E eu comecei também ainda fazendo o que ele me ensinou, viver da agricultura, apanhando algodão, na época do ouro branco. Papai, a gente apanhava, tinham muitas roçados, digamos assim, de moradores, que recolhiam o algodão, no final do ano vendia para a algodoeira São Miguel. E houve um acidente comigo, brincando no alpendre lá da fazenda, caí por cima do braço, torci e fraturei o braço. E minha mãe fez uma promessa que se eu ficasse bom, o meu primeiro ganho de qualquer renda que tivesse era para doar para o Padre Cício. Lá eu fui apanhar algodão com os trabalhadores e no final dos dias, os quilos que foi apanhado, foi pago aquela remuneração e minha mãe disse que era para mim pagar essa promessa. Assim fizemos. Até hoje essa propriedade é nossa, ali no Cabugi, e eu tenho lembranças muito boas de quando cheguei lá, que aí foi a continuidade dos meus estudos. Eu nasci em Santana, passei 3 anos estudando em Angicos, depois viemos morar em Lages, no ano de 81. Aí é o que eu ia perguntar. Isso você aí antes. É de Santana do Matos, foi para Angicos, depois para Lages. A sua história... Aí, meu amigo, foi... é Deus que me planejou e que me fez passar pelo que passei como gestor em Lages, sem ter parente político em Lages, sem conhecer a realidade do dia a dia em Lages. Aí fui trabalhar em Lages no cartório eleitoral, no fórum. Foi meu primeiro emprego como ASG, cuidar, varrer o prédio, limpar, servir cafezinho para o juiz, promotor. Isso em que ano? 1981.
Aí em 82 foi eleição geral, né? Era eleição da Geral. prefeito, eleição para governador. Para unificar. Exatamente, salvo engano, Aloysio Alves candidato a governador. Contra Zé Agripino. Contra Zé Agripino. E 3 candidatos antes a prefeito lá de lá. Seu Ramiro, era um advogado lá, já falecido, doutor Oziel Almeida, que era professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um odontólogo, e o professor Edivan. E eu atendia os 3 com transferência de título para fazer alistamento eleitoral e falava: se você ganhar, eu quero trabalhar na prefeitura. Pedia aos 3. Sim. Eu não tinha vínculo político com ninguém. Seu negócio era vencer, era trabalhar. Exatamente. Eu imaginava que na prefeitura eu poderia ter uma chance melhor, além de ser simples ASG lá do cartório. E na época o tabelião, de saudosa memória, Edson Martins, era muito amigo do prefeito Edivães. Olha, não arranja emprego para esse menino não, que eu preciso dele aqui no cartório. Aí isso ele assumiu em janeiro, fevereiro, março, abril. E você o vice-prefeito esperando e cobrando. O vice-prefeito Sim, cobrava. cobrando. Eu não sabia desse pedido do Rapaz, tabelião. cadê? Olha, cadê? O compromisso. Aí o vice-prefeito era agricultor também, seu Paulo Francisco, e o filho dele era secretário na prefeitura. E a gente tinha muita amizade. Ô, seu Paulo, me ajude, eu tenho vontade de trabalhar na prefeitura. Ô, Beni, segunda-feira, isso era no sábado, lá no terminal rodoviário em Laje, eles tomando uma cervejinha, e eu lá olhando, conversando com eles. Sábado de manhã, de 7 horas, vá lá na prefeitura que a gente vai falar com o prefeito. Tá bom, seu Paulo me pegou na minha mão e disse: ô, Edivan, você prometeu um emprego para esse menino? Se prometeu, vamos cumprir, que eu gostaria que você me atendesse também. Resumo da história. 1º de maio, dia do trabalhador, eu comecei a trabalhar na prefeitura de 83. E aí fui auxiliar do secretário da administração para fazer documentos do pessoal, identidade, o posto do ITEP, era eu que tomava conta, Posto identidade, carteira profissional, aquela melaceira com aquela tinta que hoje já não é daquela forma, né? E o povo fazia, melava as paredes, mandava limpar os dedos para não sujar aquelas coisas. Fiquei 2 anos trabalhando com isso. Depois fui ser auxiliar do secretário de administração. Em 88 eu estava secretário de finanças do município, ou seja, você que conhece um pouco da gestão, um pouco sabe, aquele camarada que tem que dizer não, às vezes até aguardando que o prefeito faça ou não faça, atenda ou não atenda, mas aí era a sucessão do prefeito Edivan, 6 anos de mandato, e tinha esse próprio vice-prefeito São Paulo, um vereador Pedro Alves e um colaborador lá da gestão que queriam ser candidato à sucessão. O que fez Edivan? Reuniu as 44 lideranças, os 3 se pronunciaram que gostariam de ser candidato, e eu nem entrei para a reunião, fiquei de fora. Ele também. A mosca da política ainda não tinha lhe picado? Não tinha compromisso nenhum político. O meu sonho, cheguei a pedir a ele, era trabalhar no Banderne. E vocês, para dizer que vocês fomos a uma conversa com o governador Geraldo Mello, à época, e o presidente do banco era Cleonício Holanda. E aí eu fui com o Edivan pedindo que estava terminando o mandato dele, queria que me aproveitasse, tal. Eu e um cunhado dele. Resumo da história: ficou o cunhado dele nos quadros do banco, Fernandinho, depois foi relotado para o Detran quando fechou. E no ano da eleição, no dia da convenção, antes foi que ele veio me dizer que eu ia ser o candidato dele. Até aí não tinha tido nada, conversa, nenhuma. Apenas aquelas conversas de rua que as pessoas diziam: por que não bota esse menino? Por que não bota esse galeguinho, que era magrinho, zóio azul, galeguinho de zóio azul lá? Aí o pessoal começou a falar, ouviu as 44 lideranças, 41 disseram que o melhor nome para ser o sucessor dele era Benes. E como você recebeu essa indicação? Uma surpresa, porque eu imaginava muito novo. E aí veio a campanha, enfrentando o maior líder político lá de Laje, que era o ex-prefeito Raimundo Quirino, que havia saído em dezembro de 82. Tá de férias. Uma grande. E meu amigo, gente muito próximo da gente, eu digo: vamos para a luta. E aí, medo maior, Vaguinho, foi depois de eleito. Qual a minha preocupação antes? Não decepcionar as pessoas, não falhar, não ver aquela esperança que tinha da continuidade de um governo muito voltado para o social. Edivan mudou a realidade política de Laje e a partir daquele momento eu disse: eu vou tentar. Solteiro, menino, e aí o pior, em 89, já quando o prefeito eleito, papai e mamãe resolvem ir embora para o sítio. E eu fiquei sozinho, digo: e agora? Dezembro de 89, resolvi casar com a minha esposa muito jovem ainda, 17 anos de idade, e minha filha, vamos cumprir a missão. E aí foi aquela história. Fui uma vez, fui 2, fui 3, fui 4, fui 5, e fizemos 4 sucessores, dos 4, 3, o próprio Edivan. Eu ficava um mandato, ele outro, e a eleição muito difícil, 2004, antes, e as pessoas, o grupo político da gente, a família, não queria, não vamos mais apoiar Edivan, tá um desgaste muito, mas eu só fico satisfeito se eu retribuir para ele
que ele fez por mim, vamos lutar. E a gente estimava ganhar a eleição com 1.000 votos, quando abriu as urnas ganhamos 300 votos só. Foi aquele pouco, mas eu fiquei feliz, realizado essa nossa história lá em Lages. E aí passamos 38 anos governando aquela terra. Foi de 83, né, até agora 2020. Então, deixamos lá um legado e agradeço muito toda a minha história, todo o aprendizado que tive na atividade enquanto gestor e político ao povo de Lages, aonde cheguei e hoje está lá em Brasília, coisa que eu jamais imaginei. Como foi que esse menino que foi agricultor, office boy, ASG, secretário de Finanças, prefeito de uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Norte, do Sertão, começou a aparecer no cenário estadual? Porque você já começou a aparecer no cenário estadual antes de ser deputado. Isso. Eu estava prefeito, Anderson, e auxiliava o prefeito Agnello na direção da FEMURNE. E aí fui me familiarizando no contato com os prefeitos e prefeitas do estado, até que num determinado momento surgiu a oportunidade de colocarmos o nosso nome para a presidência da FEMURNE, né? E aí também, para surpresa, foi muito bem acolhido, muito bem aceito. Foi uma vez e até chegamos a inovar, que fui o primeiro presidente da FEMURNE na condição de ex-gestor. Eu não estava no mandato. Claro, hoje a gente tem um conterrâneo, nosso vizinho aqui, Babá, né, que passou a ser o segundo presidente da FEMURNE sem estar no mandato. O que eu acho até, Vaguinho e Anderson, mais razoável, porque você tem dedicação exclusiva. O tempo de cuidar de uma prefeitura e também representar os colegas na entidade não é fácil. Antes, aí fui para a FEMURNE, depois me vem um espaço nacional, né? Cheguei a primeiro vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, com o hoje presidente Paulo Zilkowski, que está lá há bem uns 30 anos, né? Vocês sabem muito bem disso. E aí me abriu muitos relacionamentos de amizades no Rio Grande do Norte inteiro. É tanto que o projeto pós-FEMURNE, e você perguntar como é que se estadualizou esse nome ou esse projeto... Porque você chegou a coordenar campanhas estaduais, também candidato participei, a governador, de exatamente. governador, assumir Secretaria de Estado, bem antes. A última campanha que a gente participou como colaborador foi a campanha derrotada do nosso deputado Henrique Eduardo em 2014 contra Robson Faria, né? Então, naquele tempo, eu já havia participado de outros, de Garibaldi, com Paulo Roberto, que era seu irmão. O primeiro governo de Garibaldi, eu fui ser secretário adjunto das Setas, lá na Secretaria de Trabalho e Assistência Social, Paulo como titular e eu como adjunto. Mas me veio um convite, e aí você tocou nesse assunto de participação das campanhas, a campanha de 94, a gente andando Rio Grande do Norte afora, Henrique fazia parceria com Leonardo Arruda, hoje de saudosa memória, que se elegeu presidente da Assembleia Grande homem. Em 95, quando o Garibaldi governador. O que é que faz Leonardo? Me convida para ir ser diretor-geral da Assembleia. Outra surpresa, outro choque muito grande. Uma casa que tem vários patrões, digamos assim, como é até hoje, né? São 24 deputados. E o interessante, Vaguinho, é que estava lá um adversário de Benes da região, o deputado Zé Adécio, que militava há muito tempo e muito já forte. Havia sido presidente da Assembleia. Mas Leonardo me disse uma coisa que eu até hoje carrego como experiência. Benes, você aqui está diretor da casa para atender não só Leonardo, mas a outros 23 deputados. E eu lembro muito que tinha uma disputa muito forte, Álvaro Dias e Vivaldo Costa, em Caicó. E, claro, lá em Caicó eles se debatiam, degladiavam, né? Mas lá na Assembleia a gente conversava e são aqui, minha amiga, para servir aos deputados. E assim... foi como uma escola, uma segunda escola para mim, né? A prefeitura, depois a Assembleia. E aí fiquei muito feliz porque tive aprendizados que até hoje carrego isso. Eu falei esse assunto de Zé Adécio. Zé Adécio passou um momento muito difícil, Vaguinho, até parecido com o nosso. Ele perdeu um filho, aliás, enfrentou uma dificuldade muito grande contra um câncer de um filho dele, na época que eu estava diretor da Assembleia. E chegamos ao ponto até de Leonardo pedir para que a gente pudesse fazer uma ação pessoal para ajudar Zé Adécio, que estava lutando pela vida do seu filho, num tratamento até muito difícil, com um custo muito alto. E digo, meu amigo, se for o CPF de Benes precisar e servir para contribuir ou ajudar a luta do deputado Zé Adécio, estou aqui à disposição. Até hoje me lembro disso. E a gente disputou eleições lá, não um contra o outro, mas
Ele era sempre o Projetos nosso políticos. adversário, o projeto local era diferente do nosso. Nunca deixamos de ter amizade, Vaguinho, e até hoje respeito e tenho esse aprendizado que tive com ele, que eu acho que política a gente também pode fazer sem construir inimizades, não é verdade? Claro, claro. Isso aí. Agora, Benes, na sua trajetória, há um momento nesses interregnos entre mandatos em que você assessorou o grande Aloysio Alves. Também cheguei a ser funcionário do gabinete dele em Brasília, em 1993. Terminei o meu primeiro mandato em 92, né? Saí de 89 em 92, e ele me chamou para ajudá-lo. Depois trabalhamos numa fundação, não sei se vocês chegaram a conhecer, a FESEP, era a Fundação de Estudos Sociais e Políticos do Rio Grande do Norte, que assessorava as prefeituras. Nós tínhamos, naquela época, as prefeituras do MDB, principalmente, várias delas, e lembro aqui da região, nosso Gonzaga, aqui de Riachuelo, né? Outros que naquela época estavam à frente de gestão, e nós tínhamos a missão de preparar os projetos, de orientá-los, de encaminhar para Brasília, de assim. Então, também foi uma oportunidade, mais uma, que eu digo assim, de relacionamento com a classe política. Como era do Estado. Aloysio Alves? Já era a pergunta que eu ia Ave fazer. Maria. Aquele que o Rio Grande do Norte inteiro conheceu, né? Muito ativo, político 25 horas por dia. Era isso que a gente via de Aloysio. Quantas vezes nós estávamos em Natal, Benes, vamos a Mossoró. Ia pegar o carro, ele, o motorista dele, e César, que era o assessor dele, passávamos um dia, ia no bate e volta lá. Me lembro que a gente foi uma vez fazer uma visita ao prefeito de Juiz Rosado. E ele brincalhão com aquelas tiradas dele com a Aloysio e falou nessas histórias da política. E depois retornamos, passamos em Angicos, ele gostava muito de doce de pelo. E E tinha era. uma pessoa que Você sabe o que é pelo, não preparava, sabe não? Gogóia. Gogóia, aqui é Gogóia Gogóia, aqui, é. é. E eu também experimentei A doce gente de tem pelo até naquela o época. licor de Gogóia Ah, aqui é? no nosso Pois é. museu. Então, era essa a vida de Aloysio. Agora, vamos atender, ou vamos conversar sobre política, fosse domingo, feriado, dia santo, a hora que fosse preciso, ele estava à disposição, disposto demais. E foi uma das pessoas que me incentivou na carreira política lá em Laje. Ele, em 89, Vaguinho, 1º de janeiro, dia da posse, foi uma das poucas posses no Rio Grande do Norte que ele foi lá prestigiar. Então, tenho esses registros ainda ao lado Ele dele, via que graças, esse ele foi menino lá. tinha futuro. Esse menino Não tinha sei, futuro. viu, Aloysio Vaguinho? Alves sair para ir para posse. Conhece. de Foi lá, foi Benz lá em Conhece, Laje. Sou conhece. muito grato. E passei o tempo todo votando no filho dele, né? Henrique. Primeiro, Carlos Eduardo como deputado estadual, porque Garibaldi acho que assumiu a prefeitura de Natal em 85, né? Foi. Eu comecei a militar a partir de 88 como político, como prefeito, e a partir dali votamos em Carlos Eduardo para estadual e Henrique para federal. Quando o Henrique saiu do páreo, passamos a votar em Walter Alves, por quem até a eleição que disputei em 2014 eu ajudei como deputado federal do nosso grupo lá em Lages. Foi isso. E quando chega a deputância federal? Aí, amigo, é uma missão que me foi dada, né, primeiramente por Deus, depois pelo povo potiguar, que não estava nos meus planos. Eu confesso a vocês que eu tinha um sonho de um dia, se pudesse, era ser deputado estadual. Mas a gente tinha esse vínculo tão forte com a família Alves, que toda eleição eles tinham um Alves para lançar, não é assim? Claro, sempre. Foi Zé Dias, foi Carlos Eduardo, foi Agnello, foi Walter, né? Todos sem exceção. E aí vem 2014, Henrique perde a eleição, eu estava fora da prefeitura, trabalhando lá na Assembleia, fui auxiliar o deputado Ezequiel Ferreira, que hoje ainda continua presidente daquela casa, né? E começou a especular que o nome de Benes poderia fazer parte de alguma nominata para deputado federal, mas a decisão tomada naquela época é que não fosse com ninguém que tivesse mandato. Entendi. E aí conversamos, articulamos. Hoje está deputado, e à época discutiu isso com a gente, antes o deputado General Girão, a deputada Carla Dixon, Abraão Lincoln, e tinha outros nomes de pessoas que não tinham mandato que topavam formar nominata de federal. No meio da campanha, essa nominata é implodida. Um puxa para um canto, Não vai, puxa não dá pra certo, outro. não aceito. Resumo da história. Começa os presidentes de partido dizendo, eu tenho estrutura, Exatamente. chega pra cá, lá você não se elege. Aí fulano vai ser o beneficiário, sei o que vamos, agora só resta a nominata dos grandes, a gente falava assim na época, de quem tem mandato. E quem estava? Era João Maia, Rogério Marinho, Fábio Faria,
Rafael Mota, pronto. Eu lembro bem desses 4 aí. E o mais interessante, Vaguinho, é que o deputado... E você no meio, olha. No meio, o deputado Robson, aliás, o governador Robson, né, era candidato à reeleição, né, era 2018. Isso. 2018. E pediu ao deputado Ezequiel que me fizesse companheiro de chapa dele, de vice-governador. Inclusive, eu tenho um registro dessa história. Você já pontuando, 2º, 3º lugar nas pesquisas. Robson fez uma reunião lá na casa de Fábio Faria, em Areia Preta. Lá no apartamento deles. No apartamento dele, com todo mundo, para pressionar Benes aceitar serviço. Do PTC. Era o PTC, ele exatamente. Queria, candidato a deputado federal. E ele ajeitou, costurou. Eu lembro bem, a gente estava na reunião, o Benes disse, eu sou candidato a deputado federal. Mas se o grupo entender, olha, Robson com 4 ou 5 pontos na pesquisa, exatamente. mas eu lembro, eu estava lá presente. Foi. Sou de grupo. Benes disse, eu sou de grupo. Se o grupo entender que eu tenho que ser candidato a vice de Robson, eu serei candidato a vice. Meu projeto pessoal é ser candidato a deputado federal. E aí se animaram, achando que Benes ia resolver, não. Eu acho que deram uma rodeada por lá e... Mas antes você não aí sabe. Aí veio um Couto de Mossoró. Foi. O que aconteceu para que isso não, mas eu gostei não pudesse ser reafirmado. Graças o presidente a Deus. do PTC, Daniel Tourinho, que é do Rio de Janeiro, ligou e disse que não admitia, porque o partido já conosco, quando a cláusula de barreira, né, que tem que eleger número de deputados, Benes, você tem que ser candidato a deputado, porque pelo que a gente tem de levantamento, você tem chances reais de eleição. E ele previa... Você já pontuava 2º, 3º lugar. Acho que já aparecia nas pesquisas. E aí, naquela época, a previsão era eleger 9 federais no país para atingir a cláusula de barreira, Vaguinho. E ele até colocava, olha, você vai ser você no Rio Grande do Norte, em Alagoas, um filho de Collor de Mello, que foi candidato também, e tinha uma previsão de ter 250 mil votos, e foi um fracasso. Teve 60 mil votos, não me lembro bem o número real. Só se elegeu Benes no Rio Grande do Norte e uma colega no Piauí. Ou seja, de 9 que estava previsto, só elegemos 2. E aí veio... Pós-eleito, tive que mudar de partido, porque você não tinha participação em comissões, nem podia ter liderança, aquela história. Me filiei aos Republicanos. Hoje, o presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, foi o meu líder naquela época. E tive um tratamento antes muito bom, um relacionamento extraordinário. Já era presidente, hoje, deputado Marco Pereira. E isso me fez, eu digo muito que acho que a vida da gente, que é Deus que planeja para a gente passar por determinadas situações, chegar à Câmara Federal, eu tenho certeza que foi isso. E lá eu encontrei uma conterrânea que está há 40 anos como servidora da Câmara, Tiana, que é servidora hoje do gabinete do presidente do Republicanos, filha do saudoso senador Agenor Maria. Olha, jamais imaginei. Eu, filho de agricultor, disse que Agenor naquela época era a campanha do agricultor, né? Chegou lá em Brasília e levou a família para morar lá. Até hoje tem essa filha lá. Foi quem me levou para o partido do Republicano. O Republicano tinha uma influência muito grande da igreja, né? Do Universal. E as pessoas achavam que só podia ser deputado do Republicano se fosse evangélico. Nada. Então, Tiana Benes, sua casa é aqui. E aí, mas quando você chegou em Brasília, você não chegou como um marinheiro de primeira viagem, porque você tinha experiência como presidente, né? De federação, assessor de Assembleia Legislativa, assessor de deputado federal. Então, você já chegou lá com uns passos... Antes. Né? Isso que você me fala foi um abrir portas muito importante para a minha chegada lá em Brasília. Eu já conhecia muita coisa nos ministérios, Ministério da Educação, Ministério das Cidades, Ministério da Integração. E porque você já tinha trabalhado assessorando deputados. Assessorando então, quando você chegou como deputado, facilitou muito. Né? Além dessa passagem com o ex-ministro Aloysio Alves, eu também fui assessor do deputado Nélio Dias, que era da minha cidade, lá de Lages. Chegou lá em 2003, 2006, na eleição de Nélio Dias, eu estava trabalhando com ele. Em 2007, assumi a chefia do gabinete dele lá em Brasília. E aí tinham tantos deputados daquela época, alguns até hoje estão lá, que a gente fez aquela relação de amizades, né? Estava Mário Nego Monte, estava presidente do PP, que era o Dornelles, lá do Rio de Janeiro, e eu fui conhecendo as pessoas. A dita Tiana também trabalhava com Nélio. Aí me veio essa amizade, me ajudou demais. Eu caminhei em alguns órgãos do governo antes, como se já fosse alguém da atualidade, da política, do momento. Por esse conhecimento, por essa amizade, eu tenho uma vitória muito grande a contar. O Ministério da Educação, no governo do presidente Bolsonaro,
eu fui o parlamentar que mais investimento conseguiu trazer para o Estado. Nós trouxemos para aqui 40 obras entre creche, escola, aquisição de ônibus, quadras de esportes. Por essa amizade que eu tinha um diretor do FNDE que foi indicação do nosso Partido Republicano, Gabriel Vilar. Você chegou algumas vezes a gente ir lá pelo FNDE. Sim. Hoje ele está trabalhando com o ministro El Sabino, que é do nosso partido também, União Brasil. Ainda ontem estive lá no Ministério, tratando de pleitos de outros municípios do Rio Grande do Norte, que às vezes o meio de campo, Vaguinho, ajuda mais do que o titular Claro. ou cabeça. Então isso me deu muito ânimo para a gente trabalhar e conseguir trazer as coisas que a gente trouxe para o Estado. Eu sei que é muito gratificante parlamentar que recebe, seja um voto, ou 1000 votos, ou milhares de votos numa cidade, que consegue retribuir com ações pelo voto que recebeu. E eu sou muito grato a Deus, antes, e essas amizades que conquistei, pois me ajudaram demais a hoje estar onde estou, com a base que estamos. E aí você, que já tínhamos uma amizade antes de ter aqui uma parceria política, e já me falava após a eleição da tentativa de eleição do nosso grande governador e parlamentar Garibaldi Filho. E aí, a partir daquele momento, eu dizia que queria cuidar de Lagoa de Velhos, né? Verdade. E começamos as primeiras parcerias, e por isso que estou aqui hoje, a quem agradeço, a você, a Soneara, ao grupo político de vocês. E falando da sua produção parlamentar lá em Brasília, o deputado Benes é um dos deputados que mais tem produzido, né? Segundo os dados oficiais, são 520 proposições, das quais 54 já relatadas, né? E é muito difícil para um deputado ter uma produção dessa, porque você pode propor 1 milhão. Andar é outros Andar 500, é que é o né? problema, não é? Porque, Vaguinho, é difícil as coisas andarem naquelas casas. A gente até fala, parece que os regimentos internos são feitos para não produzir. Porque você apresenta um projeto de lei, aí vai tramitar nas várias comissões que são necessários receber pareceres para tal. E aí, meu amigo, se você não tiver também uma relação de amizades com outras pessoas que vão relatar, que vão dar parecer para que ele saia daquela comissão, aí vem aquele ditado popular, morre o burro e quem o tange, e você não vê, às vezes, aquela propositura se tornar lei. É um parto muito difícil. Eu confesso a vocês, a gente tem discutido até agora com o presidente Hugo, nós temos que reformular esses regimentos para que as coisas possam andar com mais celeridade. Até porque a cobrança, e com toda razão, da opinião pública, é o que o parlamento tem feito para ajudar ou para melhorar a vida do cidadão brasileiro. E às vezes a gente fica só na vontade. Você debate, você discursa, você fala e não sai do lugar. Não sai do lugar. E eu não sou muito afeito à história da bancada da selfie, né? Porque tem muita gente que qualquer coisinha está lá, produção para rede social, e acha que já cumpriu o seu papel. Deputado, e não é bem por aí. Eu prefiro o gente... resultado. Eu gosto de ver o que chega na ponta. A gente tem falado sobre isso em alguns podcasts passados, sobre a bancada das redes sociais e essa bancada ideológica que, na nossa visão e com todo o respeito que se deve, mas que a gente acha que falta discutir os problemas essenciais do país. O que é que precisa ser discutido e não está sendo discutido no país? Anderson, eu acho que isso aí que você está falando hoje é um prejuízo muito grande para o nosso país. Esses membros dessas bancadas, e aí vamos colocar parte dos extremistas, tanto de esquerda como de direita, se retroalimentam desta situação. Exatamente. Infelizmente, se mantêm ativos para aqueles que o acompanham e que o admiram, né, e que são alimentados com esse seu estilo de representar no parlamento, mas, a meu ver, nós poderíamos entregar mais. O que é que o Congresso está entregando hoje, conseguindo discutir? Hoje a gente já vê que tem melhorado e até tem mudado um pouco, porque a gente tem conseguido avançar em algumas pautas que são importantes, mas tem muitas outras que poderiam estar sendo discutidas, aprovadas, para que possa realmente trazer mudança para o cidadão. Vamos dar um exemplo agora, a gente está aí discutindo a questão da revisão da tabela do imposto de renda. Quantos brasileiros não serão, digamos assim, alcançados com essa mudança? Porque fazem décadas, anos que não se faz essa atualização. Claro que, ao mesmo tempo, vem uma preocupação, e você conhece um pouco, que isso vai ser uma renúncia de receita, né? E mexe o governo irá compensar?
e os estados, porque ele vai diretamente no imposto de renda da pessoa física, que é a base contributiva na formação do FPM. 85% é originário de imposto de renda pessoa jurídica e pessoa física e 15% de IPI. Na hora que a gente vai dar isenção de uma faixa de trabalhadores que recebem acima de R$ 5.000, isso vai também afetar a receita a ser distribuída para estados e municípios. E há uma discussão, hoje está sob a relatoria do ex-presidente Arthur Lira, e nós que fazemos movimento municipalista queremos compensação. O que a gente vai ter para não levar ou não transferir esse prejuízo para os entes que mais assistem as populações, que são as prefeituras. Que acaba voltando para o povo de novo. Acaba voltando. E há uma expectativa de grandes fortunas, de outros fundos que poderão compor e fazer reposição dessa renúncia que vai haver. Fala-se em torno de 12 bilhões de reais, e isso representa mais de um mês de arrecadação distribuída para os municípios durante qualquer ano. Então, eu espero que a gente vai estar agora na discussão, provavelmente para votarmos agora no mês de agosto ainda, para que a gente chegue a esse denominador comum. E há também uma previsão antes de aprovarmos mais 1,5% a ser distribuído em março. Nós já alcançamos e vencemos uma que é distribuída 10 de julho, né? Outra 10 de setembro, é isso, e outra dezembro, que é para pagamento do 13º. Se a gente aprovar esse 1,5%, seria uma compensação das perdas que acaso venham a ocorrer com a alteração da tabela do imposto de renda. Deputado, não se fala mais nos corredores do Congresso ou da Câmara, principalmente, sobre um novo pacto federativo? Esse, Vaguinho, há muito tempo que se fala. Só fala. Mas, na verdade, a gente não vê acontecer na prática. Por quê? O grande concentrador de receitas é a União. E é aquela história. Quem tem não quer abrir mão, né? E aí a gente fala, eu não conheço, nunca viajei em outros países, e aí como ditos de primeiro mundo, que lá a distribuição do bolo tributário é o contrário. A maior fatia fica nos municípios, depois os estados, depois a União, na verdade. Mas isso é quando o estado é pequeno, né? Pois é, mas aqui é o inverso. A concentração é na União. Eu já acho até que houve um avanço com essas vitórias que tivemos desses 3% de FPM extra, né? Ao engano era o 22,5%, hoje são 25,5%, computando esse 1 de julho, de setembro e de dezembro, e também as emendas parlamentares hoje que se tornaram positivas. Antigamente, quando eu trabalhava não só com a Luiz, como o deputado Nélio, o próprio Henrique, a gente fazia uma indicação para determinado município, mas não tinha garantia de que ela fosse liberada. Hoje não. O orçamento... E o valor era muito baixo. Muito baixo. Antes se falava naquela época, R$ 3.000.000 o valor de emenda de um deputado. Hoje é 3 milhões de deputado estadual, né? 4 milhões. 4 milhões de deputado estadual. Então, a diferença é muito grande. E mais, tanto faz de esquerda, de direita, da base ou não base, você tem a liberação. Não existe esse negócio. Pode até demorar, atrasar, né? Mas sai. Ele fica empenhado, fica garantido. Como a gente está vendo hoje, o orçamento de 2025 foi até retardado, não só a sua aprovação, como foi agora em 2025, e a liberação. O cronograma de desembolso, hoje nós tivemos exclusivamente recursos de saúde liberados, mas de infraestrutura, de investimentos, essas coisas, estamos esperando agora durante o mês de agosto. Então, isso foi uma mudança muito grande. Já se fala emenda individual, emenda de bancada, emenda de comissão, em torno de 50 bilhões ano. Então, isso a gente sabe que chega na ponta em cada município. Eu tenho certeza que Lagoa de Velhos é um exemplo. Não só o deputado Benes, mas outros colegas parlamentares, senadores, têm feito indicações, e aqui tem chegado antes, que se não fosse esses recursos, dificilmente a prefeitura, com recursos próprios, iria pavimentar ruas, iria comprar ambulância, iria construir UBS, né? Iriam fazer investimentos que com certeza estão melhorando a vida das pessoas. E se ficasse concentrado lá na União, nem o presidente Lula, nem Bolsonaro, nem Dilma, nem Michel Temer, nem Collor, sabe qual é o problema de Lagoa de Velho, não. Sabe as necessidades. Muitas vezes eles vão fazer apenas mais um programa para atender a bolha deles. E às vezes convoca o município para assumir uma responsabilidade financeira que não seria devida, né? Então, hoje eu tenho certeza que essa descentralização do Orçamento Geral da União, ele é benéfico. Apesar de haver uma crítica muito grande de quem não conhece, de falar de emenda PIX, de emendas impositivas, de transferências voluntárias, de que é um empoderamento do parlamento. Mas ela chega no município. Mas chega no município. Isso aí eu tenho certeza. E não se libera um centavo do governo federal para um município que não tem acompanhamento de publicação, de portaria, de convênio, de Caixa Econômica, de Ministério Público, de Tribunal de Contas. Meu amigo, com
o advento da internet, Vaguinho falava aqui hoje, como a gente está conversando aqui sobre isso e chegando no mundo inteiro, não é verdade? Verdade. Qual é a diferença de se fazer a cada centavo que o governo federal libere para qualquer município do Brasil? Ou seja, falta de transparência não é, falta de instrumentos não é, mas na verdade tem uma vontade de tirar esse poder do parlamento que faz chegar nos municípios, dos vários rincões do Brasil, essa condição que não tínhamos antes. Eu vejo antes pequenos municípios do porte de Lagoa de Velho, vou dar até um exemplo aqui menor, eu sou votado lá em Viçosa, é o menor município do Rio Grande do Norte, mas todo ano ele tem 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões para fazer investimentos dos vários parlamentares que são apoiados lá. Vaguinho, se não fosse isso, qual era o investimento que esse município vai fazer? E eu dou testemunho aqui, quando eu estava prefeito, se a gente conseguisse um convênio de 100 mil reais por ano, era uma vitória, era uma alegria, era uma comemoração. Aí hoje eu estou parlamentar federal e mando aqui para o Estado, em média, Vaguinho, 100 milhões de reais todo ano. É uma diferença muito grande. Quando você soma emenda individual, emenda de bancada, emenda de comissão, programas do governo federal, como muitos deles... algumas contemplações hoje, eu acho que Lagoa deve ter concorrido, PAC, né? Que eles fazem uma seleção, né? Pede para que os municípios se habilitem, se candidatem, e hoje a gente está vendo construção de UBS, aquisição de equipamentos, muitas vitórias que nós não tínhamos, além das emendas impositivas. Então, eu estou deputado federal hoje do Estado, mas enquanto lá estiver e puder lutar para permanecer essa condição de distribuição do orçamento, eu sei, porque conheço as duas pontas. Já estive na prefeitura e estou lá em Brasília hoje. E outra coisa, uma celeridade. A emenda de transferência especial, acho que Lagoa de Velho já foi contemplada pelo nosso mandato, não é assim antes? Você indica no ano 2025, ela é transferida em 2025 e a própria prefeitura executa, ou seja, numa rapidez muito grande. Antigamente indicava num ano, tinha o outro para cadastrar para chegar no terceiro ano. Antes, eu passei 8 anos para executar um canteiro, aliás, um pórtico, que é o acesso da cidade lá de Lages, de um convênio de 400 mil reais. 8 anos? 8 anos, olha só, olha a demora. Hoje você faz uma indicação de 400 mil reais, em menos se não de um fosse ano essas emendas PIX, não tinha, não se executava. Então, acho que a dúvida ou a vontade de atrapalhar isso aí é quem não quer ver o contribuinte, que é o pagador de imposto, recebendo esse benefício com mais rapidez. Aqui em Lagoa de Velho, a gente tem um exemplo disso. No mandato do ex-prefeito Severino, ele conseguiu com o então deputado João Maia, em 2010... Hoje deputado, né? Na época era o deputado que nós apoiávamos dele. Conseguiu o Parque Ecológico do Lagoa de Velhos, conseguiu a Praça Fabião das Queimadas e conseguiu umas pavimentações. Isso em 2010. Foi 2011 para cadastrar, o dinheiro veio começar a sair. Em 2012 ele não foi reeleito e aí o sucessor não concluiu e morreu a obra. Olha só, tá então, vendo? 3 anos de obras que poderiam... Olha o prejuízo que causa, né, para a coletividade. Hoje não. Então, indica no ano, o dinheiro sai, aí depende do gestor não construir, mas o dinheiro chega, né? Nós, antes de chegarmos aqui, estávamos visitando ali o galpão, que o galpão texto está sendo construído, né? Salvo engano, foi essa modalidade de emenda transferência especial, isso, né? Transferência indicada especial. pelo nosso mandato, ou seja, e foi indicado pelo seu mandato antes do grupo político de Nildo e Soniara lhe apoiar. Exatamente. A gente está só imprensando pelo ajudar cada vez Vaguinho, mais. Olha Ele a missão. Estou dizendo, né? Parece que o Ben está com um créditozinho aqui, ó, porque não foi apoiado ainda pelo grupo, como ele está falando. Mas a gente já registra aqui hoje para os lagoenses mais de 2 milhões, antes? 2 milhões e meio. 2 milhões e meio de reais, dos quais 1 milhão e 200 para a saúde, né? E mais pavimentação, construção de galpão, né? O prefeito Nildo Galdino até me mostrava já das ruas que vão ser pavimentadas, né? Isso. Antônio Farias, qual é? Antônio Paulino. Antônio Paulino, 26 de março, Rua das Flores. E vamos pavimentar também as ruas... Peraí, agora me pegou. Do lado do ginásio, Pedro Barbosa. Rua das Flores. Rua das Flores. Olha também aí, tá vendo? Já estou me familiarizando, viu, Vaguinho? Rua José Barbosa também vai ser pavimentada. Rua João Tavares também vai ser pavimentada. Todas elas com emendas do deputado Beni já na sua segunda indicação, né? Na sua segunda indicação. Vai ser reformada a biblioteca. Coisa boa. Vai ser feita a urbanização a biblioteca Vigílio Gomes. Vigílio Gomes da Silva. Então, Vaguinho, isso que eu estava colocando. Já tem um créditozinho ainda sem receber, mas eu faço isso. E antes, até quando me procurou lá,
e a prefeita Soniara, eu já me colocava antes, e tem uma coisa que tem me ajudado muito no Estado, essa relação de amizades com os gestores, ou do momento, ou do passado. Em 2018, aconteceu um fato inédito comigo, eu fui votado em 166 das 167 cidades. Só faltou uma. Só faltou uma, e vou lhe dizer aqui, venha ver. O prefeito Cleitinho, irmão do deputado Caginaldo, até brincou comigo, bem, você não foi lá ver, não pôde ter voto. Agora em 22, você não vai passar em branco. Me botou uma pessoa lá para me ajudar, eu tive 70 e poucos votos lá em Venha Ver, e tenho ajudado ele, independentemente de compromisso majoritário como federal dele, que era o deputado João Maia, como foi aqui de vocês, e hoje ele está numa parceria com o deputado Robson Faria. Eu tenho um exemplo bem recente aqui, Vaguinho, Santana de Seridó. O prefeito Hudson não só foi auxiliar, como prefeito ligado a Robson, né, e a Fábio. E me pediram para construir uma escola lá, uma dessas ações que eu estou falando do FNDE. Hudson, quanto era essa escola? 5 milhões de reais, uma escola grande, vou lutar. Me chamaram outro dia, eu fui lá para a ordem de serviço dessa escola, já está sendo edificada, e agora todo o grupo político de alguns municípios que eu fiz essas ajudas sem compromisso nenhum tem me procurado para me ajudar politicamente. Então, quanto é bom isso? Acolhendo. Vou dar um exemplo de João Câmara. João Câmara, uma cidade polo do Mato Grande, né? Eu tinha o apoio lá do vice-prefeito Alderlin, que militava na política lá, e o seu irmão Enio como vereador. Desde 2018 estão caminhando comigo. Eu recebi 1.991 votos agora na eleição de 22. E a prefeita Aís, que se elegeu agora com ele, companheiro de chapa, me procuraram, Benes, João Câmara, quero lhe apoiar na integralidade. Prefeita, vice-prefeito, todo o grupo de vereadores. Olha que coisa boa. Eu fiz indicações para João Câmara, Vaguinho, também de pavimentação de estrada, aquisição de máquina patrol, carro para guarda municipal, ônibus escolar, van para a saúde, sem ter o compromisso com o prefeito. Eu estou gostando, escutando isso, para saber o que é que a gente vai pedir a mais. Né? Ô, rapaz, você pode aumentar aí, porque agora, como eu disse, não é só mais o amigo, não é só mais o parceiro político, é também o cidadão lagoense. Você né? Então, esteve na última semana recebendo o título de cidadão lagoense do Lagoa de Velhos, aprovado por unanimidade da Casa, dos 9 vereadores. Como é que você se sente? Convocado para assumir uma missão, não só mais como parlamentar, nem amigo dos gestores ou do grupo político aqui de Lagoa de Velho, mas no sentimento de que quem é que não quer ver sua cidade crescer, melhorar, avançar, né? E as pessoas ter a sensação de que a gestão pública está preocupada com a melhoria da qualidade de vida deles. Então, eu me insiro nessa condição, enquanto cidadão lagoense, com esse honroso título que me foi concedido, mas também com a missão de parlamentar com os olhos, digamos assim, mais abertos, sabendo da missão que me está sendo dada, né? Então, tenho certeza, os lagoenses, que se já tínhamos essa vontade de trabalhar por vocês, agora vocês têm um conterrâneo lá em Brasília para não só pedir, cobrar. Toma Rocha? Não, agora deixa. Agora aqui tem 2 perguntas na minha cabeça, que é a pergunta feita para deputado. Como é que o senhor está encarando esse fim de reeleição? Eu acho, Vaguinho, na minha opinião, benéfico. Por quê? Algumas administrações, e aí eu já vou abrir um parênteses aqui, não é o caso de Lagoa de Velhos, que a prefeita Soniara saiu com índices elevadíssimos de aprovação da opinião pública, né, ou dos seus administrados. Assim como está sendo continuada hoje pelo prefeito Nildo, que com certeza já fazia parte da gestão, estava inserido no projeto e grupo político que administrava este município e que agora a gente vê continuado. Mas tem muitas situações que é o contrário. As pessoas que estão na cadeira se sentem proprietários. E que é a maioria, né? Que querem permanecer na continuidade de gestão a qualquer custo. E isso, às vezes, traz um prejuízo muito grande para a coletividade. Porque não se sente um gestor, se sente um rei, né? Um rei, Anderson. E, às vezes, mesmo sem ter avaliação positiva da opinião pública, mas usa os instrumentos à sua disposição, ou a máquina, ou a caneta, como a gente fala no popular, para permanecer no poder. E a gente sabe que isso tem trazido algumas dificuldades. E eu me refiro isso, Vaguinho, nas 3 esferas de governo, claro. Municipal, estadual e federal. Na hora que a gente aprovar o fim da reeleição, quem eleito for, vai se preocupar em fazer gestão, não fazer politicagem. Se preocupar que ele vai estar por 5 anos, como é a proposta, e depois vai vir alguém
para sucedê-lo, que se ele sair bem avaliado, poderá voltar 5 anos depois. Eu acho que isso democratiza mais a gestão pública e retira esses aproveitadores da estrutura pública, seja municipal, estadual ou federal, para se manter no poder a qualquer custo. E você sabe que, infelizmente, se faz isso. São programas eleitoreiros, são despesas que são feitas sem se preocupar com o equilíbrio fiscal e financeiro daquele ente federativo, não é verdade? Então, na hora que a gente fizer isso, assim como são com os representantes na eleição proporcional, estadual e federal, claro, que ele pode renovar o seu mandato, mas eu gosto muito de dizer, uma reeleição de vereador, de deputado estadual, de deputado federal ou senador, antes é como um vestibular. Se você estiver bem durante os 4 anos e você vai para o vestibular das urnas, se estiver fazendo um bom trabalho, você pode renovar. Isso aí eu concordo. Mas não é usando a máquina, ou nomeando, ou demitindo, ou prometendo, ou fazendo determinadas benesses, que às vezes é muito mais para se manter no poder do que a melhoria da coletividade. Vamos dar um exemplo aqui. Às vezes você faz uma pesquisa na sua cidade, o que o pessoal precisa? Assistência à saúde, não é assim? Unidades básicas com profissionais, com médico, com dentista, com enfermeiro, com medicamento, com exames para serem atendidos na hora que são solicitados pelos profissionais médicos. Isso é importante, mas tem gente que não. Eu vou fazer outra política pública que vai me render votos para mim permanecer gestor e termina abandonando as políticas públicas que realmente o cidadão precisa. Daí a minha defesa do fim da reeleição para executivo. E aí eu lhe pergunto, curiosidade pura, o senhor acha que a gente está caminhando, ainda que a curtos passos, para um regime parlamentarista? Olha, a gente já vê sinais, viu, Vaguinho? Eu vou dar minha opinião aqui, você falando sobre isso, até vi um pouco o presidente Arthur Lira, que estava no comando da Câmara durante esses 4 anos, e eu digo até que esse avanço do orçamento impositivo nas mãos do Congresso é como se fosse uma preparação, mas não acredito que isso venha a curto prazo, né? Porque não temos nenhuma proposta de mudança da nossa Constituição para esse regime. Por isso que eu disse a curtos passos. Exatamente, tudo bem. Eu concordo com você que a gente sabe que já tivemos experiências exitosas mundo afora, né? Mas eu acho que precisamos amadurecer um pouco mais ainda no nosso Brasil para chegarmos a essa mudança. Perfeito. Deputado, falta pouco mais de um ano para as eleições gerais no Brasil e no Rio Grande do Norte. Nós temos hoje pelo menos 3 pré-candidatos a governador já anunciados. O candidato da governadora, Cadu, Alisson Bezerra, do seu partido, e o senador Rogério Marinho, PL. do PL. Como é que você está vendo essas pré-candidaturas? É para valer? Vai ficar só uma da oposição? Antes, eu tenho observado e até participado de algumas discussões, como na semana passada, na última segunda-feira, a convite do senador Zé Agripino, hoje presidente da União Progressista, que abriga 4 deputados federais hoje, ou seja, 50% da bancada na Câmara, eu, o deputado Robson, o deputado João Maia e a deputada Carla Dix, e que tem o prefeito de Mossoró como postulante à candidatura de governador, embora não tenha ainda assumido de público essa pretensão, mas nos bastidores isso é público e notório, a gente tem acompanhado isso, e tem hoje no União Brasil a gestão das 2 maiores cidades do estado, né? Alisson em Mossoró, Paulinho em Natal. E falando em Natal, nós sabemos que esse palanque em 2024 contou com todas as lideranças de centro-direita do nosso Rio Grande do Norte. É o que nós esperamos que se repita na eleição de governador em 2026, o entendimento desse agrupamento de lideranças dessas 2 correntes que, digamos assim, estão na mesma linha de centro-direita, numa candidatura, né? E aí, claro, quais os critérios de definição desse projeto? Aceitação popular, uma pesquisa, um levantamento, o agrupamento. E eu tenho a impressão, pelo menos o que a gente tem conversado a nível de grupo de União Progressista, que o prefeito Paulinho tem uma missão de conversar com aqueles que se aproximaram mais da sua eleição, como o senador Estício Valentim, o senador Rogério Marinho, os deputados do PL, Girão, Gonçalves, e o nosso grupo, digamos assim, enquanto União Progressista, né, o PP e União Brasil, que
se juntaram em federação recentemente, defendem que a candidatura do prefeito Alisson, até pela aceitação popular que a gente tem acompanhado, né, nos dias. E Álvaro Dias, vai para onde? Alisson, sem dizer que é candidato, você faz uma pesquisa em qualquer município do estado hoje, o nome dele aparece bem. E aí eu gosto muito de dizer, Vaguinho, que nós que temos a representação política, os mandatários, talvez amanhã estejam acompanhando esse projeto de candidatura de Alisson por gravidade, porque a opinião pública já foi faz tempo. É isso que a gente escuta hoje. Rogério é um grande quadro, você o conhece, antes foi ministro de Estado, deputado federal, hoje senador da República, preparadíssimo. Mas você governar um estado, ou um município, ou um país, não é só a vontade. Você tem que ter a aceitação daqueles que vão lhe eleger, né? Assim, e aí você vai ver as condições do momento, se oportuno, para que a gente saiba de que candidatura possa ir. Cabem no mesmo Você projeto falou Zenaide, Dias, né? Álvaro e Rogério? O ex-prefeito Álvaro tem se colocado como pretendente também, mas se um dos critérios, ou o principal, for a pesquisa ou a aceitação popular, Tá a gente fora. sabe que ele não está pontuando tão bem. Mas não é que quem esteja pontuando hoje necessariamente seja o eleito, né? Até porque Rogério gosta muito de dizer isso em relação à candidatura dele de senador, né? E de Contra Paulinho, Carlos Eduardo, né? e de Paulinho contra Carlos Eduardo. Isso eu vivi de perto. No início da campanha, Paulinho achava muito difícil ultrapassar. Nem ele acreditava. Nem ele acreditava. E aí foi essa mudança, né? Mas a gente tem que ver toda a condição da eleição, a vontade popular, o agrupamento de lideranças, a vivência de gestão aprovadíssima, como o Alisson está saindo de Mossoró hoje, já com quase 80% de votos recebidos na eleição municipal, na sua reeleição, né? Então, eu acho que isso pesa muito, e até a sua experiência enquanto gestão hoje, que transformou Mossoró. Vou dizer que é fácil do Rio Grande do Norte? Não é. O problema do Rio Grande do Norte é precisando de muito um choque mais de gestão, difícil, né? demais. Eu pensei até que quem se animaria e seria um grande candidato, o nosso senador Stício Valentim, que eu já cheguei a conversar isso com ele, mas não tem essa pretensão de deixar o céu agora não, viu? Deve querer continuar em Brasília. Se eu fosse senador, eu queria continuar por Ah, lá. tá vendo? Quem está lá, quem está fora quer entrar, imagine quem está lá, né? Não quer sair. Zenaide tem sido um entrave desse entendimento de Rogério e Alisson? Não vejo não, viu, antes. A senadora Zenaide, salvo engano, tem uma parceria política muito forte com o prefeito Alisson, e ele tem colocado para a gente que é interesse dele manter. Claro que aí você está colocando, se a pretensão de Álvaro for Senado, e naturalmente a gente já sabe de público que a de Stício também é a reeleição, para juntar esse grupo só pode ter 2 nomes. E até agora a gente está com 3 ou até 4. Falo-se também do Coronel Hélio, né, colocando o nome a nível de PL. Mas, a meu ver, se todos pensarem no que vai ser melhor para o Estado e até também se fortalecerem para enfrentar a candidatura do governo, porque o candidato Cadu, como você está colocando, lembrando o nome dele aqui, hoje não é uma candidatura competitiva, mas a gente sabe que pode mudar essa realidade, né? Tem toda uma expectativa do poder de transferência do presidente Lula para o candidato do PT, que, a meu ver, no Rio Grande do Norte isso não vai funcionar, porque o governo da professora Fátima está com um legado de desaprovação muito alto. Então, isso vai repercutir na eleição mais próxima, que é a da sucessão dela, e até da sua tentativa de voltar ao Senado. A gente falou aqui dos prováveis pré-candidatos da União Progressista, junto com o PL, mas também tem a professora Fátima, que deverá tentar voltar ao céu, não é assim? É verdade. Tempo que vai dizer. Como está a União Brasil no cenário nacional? Hoje, muito fortalecido, porque nós temos só na União Brasil 60 deputados hoje, dos 513. E essa união em federação, passamos a ser 109, né? PP com União Brasil. A gente ainda tem 20% do Congresso. uns quadros que fazem parte do governo federal, como o ministro Celso Sabino, que é colega deputado federal do estado do Pará, doutor Frederico, que sucedeu o deputado Juscelino Filho no Ministério das Comunicações, embora não seja do União Brasil, o ex-governador Valdez Góes, do Amapá, que é uma indicação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do União Brasil. Então, é praticamente 3 espaços que se conta auxiliando a gestão federal, que isso, a meu ver, como vem sendo feito em outros governos, e aí o chamado centrão, né, como a gente fala, esses parlamentares que fazem parte desses partidos de centro, sempre participaram de governo.
a posição política sempre definem no período eleitoral ou na eleição A tendência subsequente. maior hoje seria do União Progressista, A tendência é ter um candidato de centro. Ronaldo Caiado. Fala-se Ronaldo, fala-se em Tarcísio, né, que governador de São Tarcísio Paulo. hoje está no Republicanos. Está no Republicano, mas seria um candidato da Sim, união desses partidos, né? E também um governador avaliadíssimo hoje no país é o Ratinho, lá no Paraná. É um nome que também é lembrado. O próprio governador Zema, do Minas Gerais, né, que vai estar concluindo o mandato. Mas eu acredito que isso será um ponto a ser discutido para o próximo ano. E dentro do Partido União Brasil, há uma parcela também que defende a reeleição do presidente Lula. E a gente Que é minoritária. respeita muito essa posição. Não foi avaliada ainda dentro da bancada. Eu acredito que isso, tenho visto até na imprensa, que há uma probabilidade de discussão. Nós vamos ter convenção nacional agora em agosto deste mês. E aí deve surgir. Tarcísio essa tem pauta, dado indício que pode ser candidato a presidente ou tem descartado? Pelo menos na mídia ele não descartou ainda. E os colegas de União Brasil de São Paulo, que fazem parte da nossa bancada, têm alimentado essa esperança de que ele terá disposição. Claro que passa também pela decisão da família Bolsonaro, né? O próprio ex-presidente, que a meu ver hoje está fora do páreo em 2026, se depender da sua reabilitação ou elegibilidade, né? Dificilmente a justiça, quando eu digo eleitoral e Supremo Tribunal Federal, o deixará elegível, né? Como ele está hoje já não transitado em julgado, mas com determinadas restrições, inclusive até de não sair de casa, né? Como prisão domiciliar que ele está enfrentando. Então, talvez não seja o nome a disputar a eleição nacional em 26, embora saibamos também que ele tem uma grande fatia do eleitorado brasileiro. Como é que o senhor está vendo essa prisão domiciliar de Bolsonaro? E aí, quando eu falo prisão, eu falo nessa bagunça que está o Congresso Nacional, os deputados sem querer deixar o presidente da casa sentar na cadeira, obstruindo as pautas. Como é que o senhor tem visto isso? Qual a sua posição? Isso é muito ruim, Anderson, porque aquilo que eu falei há pouco aqui, nós estamos lá nas casas do Congresso com a missão de trabalhar, de produzir, de mostrar a que fomos, né? E essa questão de Bolsonaro, a gente vê muito também, eu acredito até que é um certo exagero do Poder Judiciário, e aí, diga-se diretamente do ministro Alexandre de Moraes, que a nosso ver tem quase como uma questão pessoal assim de vê-lo nas grades a qualquer custo, ou a curto ou médio prazo. Isso eu não tenho dúvida, e a gente escuta muito isso lá em Brasília, Vaguinho, que dificilmente o presidente ou o ex-presidente escaparia da caneta Eu não ando por Brasília, deputado, e a minha impressão é que Bolsonaro decretou a prisão dele naquele 7 de setembro. Aquilo desceu para o coração de Alexandre de Moraes. E eu digo para os amigos, se Bolsonaro tivesse entregue o mandato e se trancado dentro de um convento, Alexandre de Moraes ainda ia arranjar um motivo para prendê-lo, porque está lá no canalha. Moraes não saiu do canalha. 2022. 7 de setembro de 2022. 22, Então, que Bolsonaro vai ser preso, vai. Se vai ser por 24 horas, não importa. Preso já está, né? Preso já está, mas ele quer ver ele com restrições no xadrez. Né? E a gente sabe também, antes que eu não tenho dúvida de que o legado político do ex-presidente Bolsonaro, principalmente dos estados sul, sudeste, tem uma expressiva representatividade, e aí eu acreditar que se ele disser amanhã não posso ir para a eleição e o meu candidato é Tarcísio de Freitas, será um nome muito competitivo. Essa é a minha leitura, mas só os tempos vão nos confirmar. É o candidato que o governo não quer. Isso, o governo prefere um filho de Bolsonaro, um esposo. Mas é aquela história de adversário não pode escolher concorrente, né? Então, naturalmente, as forças que estarão se organizando para a disputa com o governo que aí está, deverá, e eu espero que seja com um nome mais competitivo. Mas existe algum caminho, pelo menos a médio prazo, para a reconstrução desse diálogo político e acabar esse nós contra eles, esse fla-flu? Como é que você tem visto isso? Acho que tem atrapalhado muito a vida do cidadão comum. Se houver esse processo de sucessão livre, democrático, e que as pessoas possam realmente escolher aquele que
em cada um de nós seja a esperança de um melhor para o nosso país, eu acredito que isso começará a se acalmar. Mas até a eleição eu acho muito difícil. Existe pressão em Brasília desses extremos? Direita, esquerda? Não todo o Congresso, mas uma parcela muito significativa, tanto de um lado como de outro, que eu fico olhando o que e por que essas pessoas se comportam dessa forma. Quem é que ganha com isso? Eu só imagino, e já falei aqui para vocês, ambos os grupos se retroalimentam. Eu bato em você e você bate em mim, mas ao mesmo tempo esquece que aqui, nos rincões do Brasil, nos vários municípios, nas municipalidades, estão os cidadãos esperando que a gente possa estar fazendo alguma coisa que melhore a vida dele. E aí vem essa guerra agora, como você está falando, em função dessa situação que a gente está vendo, com a briga com o nosso Donald Trump, né, lá dos Estados Unidos, que eu tenho certeza que já começa a afetar o povo brasileiro. O pau se na torna hora o espinhaço da gente. Que exatamente. É sempre. Aí você vê, a grande mola mestre da economia do nosso país é o agro, né? Na hora que você deixa de exportar carne, de exportar soja, de exportar o pescado, muitos produtos que fazem a roda girar aqui no nosso país, isso vai vir a ressaca para o povo brasileiro. Vai ser mais desemprego, vai ser mais alguém voltando para os Bolsa Família da vida, né? Por falar em agro, eu vou falar do primo pobre do agro. A gente aqui no semiárido nordestino. O que é que o Congresso tem conversado, tem discutido de desenvolvimento rural, sustentável para o semiárido nordestino? Eu faço parte lá em Brasília, antes da Comissão de Minas e Energias, e participo muito da de Agricultura. E às vezes a gente vê determinados temas que as pessoas às vezes imaginam que o agro só é aquelas cidades, ou os estados do Centro-Oeste, né? Mato Grosso, e não é. Minas Gerais, pensando aqui no nosso Nordeste, até o governo federal lançou aquele programa Desenrola, que era para as pessoas que tinham dívidas, cartão de crédito, banco, não sei o que. Meu amigo, por que também o desenrola do homem do campo? E essas pessoas que principalmente estão no Nordeste hoje, e a gente está vivendo um ano dificílimo, não choveu. Eu estou vendo ali em Lages, aqui no Sertão Central, no Seridó, vou ao oeste, as pessoas vendendo gado de R$15 o quilo. Para não morrer de fome, nenhum engolir o outro, né? Não vou muito distante, meu pai vendeu uns animais há pouco tempo para receber em abril do próximo ano, para não ver morrer. E aí você acha que um homem que lutou a vida inteira, sempre criou seus filhos, um morador, gerava um emprego, 2 ou 3 ou 4 na propriedade, qual é a animação que ele vai ter se não há nenhum incentivo, se não há nenhum apoio, se não há nenhuma preocupação concreta de alguém fazendo alguma coisa para mantê-lo lá na atividade? Conversa-se isso em Brasília, no Congresso? Conversa-se, mas eu não vejo andar ou mudar essa realidade. Até pensamos num crédito para aquisição de insumos, né, de ração, para que você possa manter o seu rebanho. Aí vem sempre aquelas dificuldades. E quem já está devendo? E quem está com a propriedade penhorada? E quem está sendo executado? E se eu não conseguir nem usar os benefícios que a lei da prorrogação de dívida, ou de perdão, foi feito? E aí, na hora que vem, o lobby é muito mais forte de quem está lá na agricultura mecanizada, né, ou as indústrias, do que nós aqui do Nordeste. Isso é real. A gente está num atraso tão grande que a gente não consegue fazer com que o governo do estado compre leite a um preço justo e quando compra barato do jeito que está, não consegue pagar em dia. Então, acaba com 4 ou 5 vacas, ele começa a tirar leite, quando ele tem 2, 3, 4, 8 semanas dentro... 2,20, 2,30, 2,20, né? E já quebrou. E a torta aumenta, e a soja aumenta, você não tem forragem, porque não há um programa sério hídrico para o Nordeste. Vaca de leite aqui na nossa região, para produzir leite tem que ser de hotel, né? Você tem que importar, trazer tudo. É a pasta, é a torta, é a silagem, né? Não tem nada. Não paga, o custo não paga. Acaba não apura nem o bezerro. Eu estava num evento desse semana passada em São Gonçalo do Amarante, Agrofest, e aí encontrei lá um produtor rural aqui da região, você deve conhecer, o seu Xavier, que é dono da Casa dos Fazendeiros, tem propriedade ali em São Tomé. Benes, eu não vendo meu leite mais, nem para programa de governo, nem estou vendo na cidade, porque não compensa. Está levando e botando na calçada das lojas dele,
vendendo um litro de leite a R$4, a R$5. Aí é diferente. Mas você entregar aqui ao governo por R$2,20, R$2,30, não que a paga gente conta. tá vendo o Xavier, que é um empresário, Isso. graças a Deus tem condições. E o pobre não tem. agricultor de Lagoa de Velho, de Barcelona, de Sítio Novo, que às vezes não tem dinheiro para botar gasolina na moto Para ir deixar o leite, na cidade. Exatamente. Qual é a esperança ou expectativa dele? Infelizmente, eu estive ali em Bom Jesus também a semana passada, e até admirei lá, vi pequenos produtores com 3, 4 vacas, vendendo leite, mantendo o sustento da sua família, daquela produção. Você tem 60 litros de leite por dia, tem 80, vendendo a R$2,50, R$2,30, já pelo menos vai mantendo, não é? Porque para ter lucro é difícil. Mas ele que já está naquela atividade, tem as suas vaquinhas, fica imaginando, se vender agora, quando é que ele vai comprar outra? E em Brasília, o cara começa a conversar com uma história dessa, o cara fica sozinho na mesa. Sozinho, os você não vão vê, embora. não. Outro dia eu participei de uma reunião da bancada do Nordeste, que tem os problemas em comum, né, nos vários estados, com o presidente do Banco do Nordeste do Brasil. Mas o presidente do Banco do Nordeste acha mais fácil, mais rápido, mais seguro emprestar R$1 bilhão para o cara implantar um parque eólico do que arranjar 30 mil, 50 mil para um pequeno agricultor se manter lá na propriedade dele. Infelizmente é assim. E aí depois vem aquela divulgação de número, emprestou bilhões do FNE no Nordeste, mas para quem? E Pra para o agricultor ele grupos. quer emprestar 3, 4, 5 mil Os reais. famosos pronafianos, né? Que eles têm muitos, aquele que tem pronaf, mas é 8 mil, 5 mil. Vai resolver a vida de um produtor desse? Não vai, não tem como. Infelizmente, Que nós vamos ver... seria crédito, água e treinamento, né? E condição, exatamente. Condição. Assistência técnica. Antes, o governo do estado tem aqui no Açu uma região riquíssima, o chamado DIBA, que é o Distrito Industrial do Baixo Açu. Milhares de hectares de terras irrigáveis, com água passando ali no rio Açu, rio Piranhas, em abundância. Por que não se prepararia 100 hectares, 50 hectares para produzir silagem e repassar para os produtores, talvez aqueles que vendem para o programa do leite do governo, por um preço subsidiado? Isso seria difícil? Não. Acho que é falta de vontade. Porque tem a água, tem a energia, tem a terra. E por que não fazer isso? Outro dia eu estava discutindo com o secretário Guilherme e ele me falava, vem sempre essa história. As terras lá estão para os grandes industriais, os grandes agricultores, grupos Santana Sementes, outras empresas. Mas para o pequeno, não tem esperança. Não, mas para o pequeno, os governos têm feito um trabalho muito grande aqui nos últimos anos. Tem dado 10 folhas de raquete de palma, Pronto. 1 quilo Resolve a vida do 1 produtor? quilo de semente, 5 ou 6 fardos de feno, Pronto. onde a riqueza está na assistência Uma técnica, semana está depois, na o que água. tem disso aí? Nada. Né? É interessante, talvez, mas eu imagino assim, que se houvesse uma ação mais estruturada, mais organizada nessa linha, tivesse um resultado mais prático. Vamos dar um exemplo do milho da Conab. Eu tive a felicidade de ser relator de um projeto lá na Câmara que se tornou lei, que é o programa Milho no Balcão, preço subsidiado, e que nesse tempo devia ser mais ainda. Você compra uma saca de milho lá no Goiás, R$45, mas quando chega aqui no produtor, 80, 90, 70 e tanto, como é que você vai poder comprar? Mas o governo não tem essa iniciativa, essa missão, não sei o quê. Imagina que é um problema que já tem o Bolsa Família, que já tem o ProUni, que já tem outros programas que são importantes, que eu sei que são, mas nenhum programa social é mais importante que o emprego. A independência. Quem tem um emprego, seja na atividade rural, seja comercial, seja em qualquer parte do Brasil, ele tem independência, tem dignidade, tem cidadania e vai ser mais um a contribuir com tributos na hora que compra a farinha, compra o feijão, compra o combustível, compra o remédio, para o governo federal arrecadar e devolver em ações. Qual a dificuldade o governo teria de treinar, subsidiar, emprestar o dinheiro para que os criadores fizessem a sua criação de tilápia? Na nossa região, que a água salobra, a tilápia... Mas é possível a criação, não é verdade? Você chega no melhor restaurante, tem lá o peixe, tem o tilápia. É caro. Qual a dificuldade do governo investir no cultivo de maracujá? A gente vê muito no cultivo de batata. Os assentamentos rurais do nosso estado. Olhe quantos produzem ou têm sustentação. Quase nenhum. Eu conheci o Vale do Lírio aqui em São José do Pibu, outros naquela região de Touros, mas vai em Lages, vai em Bento Fernandes, vai em Angicos, na Água de Velho, não tem. Na verdade, o trabalhador passa tempo lá,
na casinha do seu assentamento, ou buscando uma aposentadoria, ou esperando Esperando algum programazinho do seguro-safra, não é assim? Mas ninguém consegue dar vida, atividade e produção para aquela família ter renda. E o governo preocupado em emprestar para a JBS. Pois é, eu estava discutindo isso com o superintendente da Codevasf. Por que a gente não faz uma experiência? Aqui mesmo no Mato Grande, se consegue água profunda no poço, na região do sedimento, né? Com 100 metros, com 150 metros, com excelentes vazão, né? Como Jandaíra, como João Câmara. Por que não incentivar um assentamento daquele? Tem 50 famílias, 10 quer trabalhar, 10 quer cuidar, eu vou lhe dar água, eu vou lhe dar assistência técnica, eu vou lhe dar um kit pronto para você ter sua renda. Eu acho que a gente encontraria algumas dessas famílias para sair desse vazio de viver de programa social que não emancipa ninguém. Não é que seja ruim, eu acho que o programa é válido, é importante, mas qual é a perspectiva de uma família sair desse programa um dia e ter independência financeira? É muito limitada, não é verdade? Então ele pode ter o Bolsa Renda, aliás, o Bolsa Família, eu até apresentei um projeto lá na Câmara também, já existe hoje, o governo federal diz, não, você pode receber o Bolsa Família e pode assinar a sua carteira, mas ele não é claro, ele só pode, se ele fizer isso, ele só recebe 50% do Bolsa Família, ou seja, a metade da sua renda. Eu propus, que não bota por 3 anos ele receber 100% do Bolsa Família e ele poder assinar a carteira dele, que eu tenho certeza. Já foi debatido isso no Congresso? Está sendo debatido, já está tramitando esse projeto. Que seja pelos 3 anos, porque é um tempo muito bom para ele se organizar e pensar de sair dessa dependência. Agora, se você coloca isso, não, eu recebo hoje R$700 de Bolsa Família, mas se for assinar minha carteira, eu perco isso aí. Quem é que quer? A gente cumprir horário, trabalhar de segunda a sábado. E abrir mão daquela receita. Ora, você deveria ter um incentivo. Não, talvez até as pessoas se preocupassem mais em ter a oportunidade de ter a sua carteira de trabalho assinado e continuar recebendo. E grandes programas de qualificação enquanto também, isso. Também. Aí levando a qualificação para a cidade pequena e para o campo. O Senado da Vida, né? O SESI, as instituições do Sistema S, que podem muito bem auxiliar e fazem um excelente trabalho, como o SEBRAE. A gente tem visto bons exemplos, situações exitosas. Eu vi aqui na Serra de Santana, estive lá esse final de semana em Serra Corá, no passado, e a gente vê muitas situações de restaurantes já com pessoas tendo a sua renda de uma iniciativa por orientação técnica do Sistema S, que muda a realidade de vida das famílias. Vaguinho, o papo está sério, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu acho que o Galeguinho do Zóio Azul deve ter algum caos, algum fato engraçado lá. 5 campanhas só dele de prefeito, 2 deputados fora as que coordenou. Vamos ver se tu arranca dele algum caos aí, alguma história engraçada, porque tá com a bexiga que esse cara seja sério o tempo todo, né? Eu não acredito que em todos os palanques por onde ele andou, não tinha um bebo, um desmantelado, aquele do GC Quirim, com vice de beca estreita, um falastrão, um pidão. Não é possível. Qual foi a coisa mais engraçada nessas campanhas que você participou, que você não esperava e surgiu, velho? Eu diria, Vaguinho, antes que em todas elas teve todos esses personagens. Vocês sabem muito bem disso. Mas a minha carreira, ou nessas várias eleições, graças a Deus, antes o que tem me feito, e eu agradeço muito a Deus primeiramente, é todas as 7 disputas em que me dispus a participar, saímos vitoriosos, ou seja, as 5 de prefeito, as 2 de deputado federal, mas a gente sabe que não é fácil você ter uma vida longeva na atividade política nos dias de hoje. Eu lembro muito isso do nosso senador Garibaldi, outro dia a gente brincando lá em Brasília, conversando, e ele falando: Benes, hoje nesse negócio de rede social nós estamos ultrapassados. Aquele jeitão dele, né? E você? Eu não tô, não. Garibaldi, eu nem estou ultrapassado e nem estou desligado. Já vivo um pouco disso aí, mas a gente sabe que é bem diferente. Mas, principalmente nesse trabalho de hoje de parlamentar federal, antes eu gosto muito de dizer, deputado não tem voto. Quem tem voto são as lideranças que assistem o dia a dia nas suas comunidades e que resolvem ter parcerias com determinado parlamentar, com exceção daqueles que são candidatos ou representantes do voto de opinião. Aí a gente tem na esquerda e tem na direita. Hoje aqui do nosso estado a gente pode dizer isso. A gente registra o deputado Girão, o deputado Gonçalves de direita,
a deputada Natália e o deputado Mineiro na esquerda. E os outros que trabalham. E aí, por que eu trago isso? Porque... Porque, assim, na verdade, se eles ficarem na rede social, fizer uma pauta legal tal, ele já tem o voto dele. Os outros, como não tem esse hábito, se não for... Esse se não dia a for dia, pro chão, não ralando, sai ele voto. falando... Hoje nós temos 4 deputados dos 8 que têm esse perfil que Benes tem. João Maia, Robson, estava lá Paulinho Freire, Carla Dix, que está agora como titular, substituindo Paulinho, mas tem muita representação no segmento da igreja evangélica, né? Não tem ainda essa vivência do dia a dia, com vereador, com ex-vereador, com prefeito, com ex-prefeito. Hoje, antes, até uma concentração muito grande nesses 4 parlamentares em termos de número de prefeitos nos apoiando, né? Eu vejo bem João, Robson, Benes. Se a gente for contar... Eu acho que vocês 3 têm uns 120 prefeitos. Uns 110. Eu acho que 120 com Paulinho. Que Paulinho, mesmo tendo saído do Fica parlamento... 40 e pouco para os outros deputados. Exatamente, todos. é isso que eu estou colocando. Então, esse voto de transferência, o voto do dia a dia, o voto de quem conhece a realidade de cada município, estão concentrados nesses 4 representantes. Naturalmente, senador é diferente, porque você tem as duas coisas. Tem o voto de opinião e tem o voto da ação, do trabalho. Como exemplo, o senador Stevens, que se elegeu com o discurso do antipolítico, né? Mas hoje já faz parceria, já abraça nós políticos, ou os prefeitos, ou as lideranças em cada município. E tem também o voto de opinião, numa larga escala, pela ação coletiva que ele vem fazendo para o Estado, que eu reputo também positiva, né? De se reconhecer. Mas essa realidade que eu vejo no dia a dia, eu sinto como se fosse a liderança no município, até porque passei 30 e tantos anos vivendo a política municipal, ajudando os parlamentares estaduais, federais, a receber o voto da gente por essa parceria que se tem. E às vezes as pessoas condenam, olha, o parlamentar tem X de emendas para alimentar suas bases eleitorais. Olha, cara, se você não for retribuir ou trabalhar ou apoiar com investimentos nas comunidades que você representa, qual é o seu papel lá em Brasília? Não é verdade? Então, faço isso e continuarei fazendo, entendendo ser benéfico, positivo para qualquer município. Até porque eu registro muito isso. Já ajudei muitos municípios que o prefeito tem compromisso político nenhum com o deputado Benes. Mas se eu puder ajudar e não vier atrapalhar aqueles que têm já nossos compromissos, eu faço numa boa. Dei esse exemplo Santana de Seridó, e foi com Santana, foi com João Câmara, Lages, que o prefeito é meu adversário político, mas nem por isso eu deixo de mandar emendas lá para o município, porque eu sei que chega para os cidadãos. Agora mesmo, dando para o hospital maternidade, 900 mil reais, mandei 250 mil reais para a prefeitura fazer o atendimento das unidades básicas de saúde, né, atenção primária, que é competência do município. Aí eu vou deixar de fazer isso porque o prefeito não segue da minha cartilha política, ou não me apoia de jeito nenhum. Então isso, em 2019, quando cheguei em Brasília, antes eu só tinha o apoio de 5 prefeitos do estado. E eu quebrei esse tabu. Os vereadores que me apoiaram nos diversos municípios, eu ligava para o prefeito, olha, eu quero ajudar o nosso município, o seu município, que me apoiou, me deu tantos votos, e tem que ser através da prefeitura. Você pode mandar, Benes. Eu tenho um exemplo aqui muito vivo do Tenente Ananias. Hoje, Reginaldo é deputado, na época não era. A prefeita era a sua nora, Larissa. E eu recebi em Tenente Ananias, 1.000 votos de 3 vereadores me apoiando. O candidato de Reginaldo era Robson. Foi o mais votado, naturalmente, e lá tinha um sonho, era pavimentar a estrada de Tenente Ananias até a cidade de Lastro, na Paraíba, que há 50 anos, governador, senador, deputado, passava lá e prometia. E eu tive um fato muito marcante. 2019, mês de janeiro, eu fui à região oeste e um almoço numa fazenda, Fazenda Cachoeirinha, lá em Tenente Ananias, reunido com o grupo que me apoiou. Tinha um empresário lá, doutor Tadeu, que é cunhado de doutor Reginaldo. Ele tem um laboratório em Pau dos Ferros. Benes, eu vou registrar, eu não vou nem pedir, porque eu não acredito que você vai fazer. Porque citou até o nome dos políticos que tinham prometido. E registrou um fato muito interessante. Robson estava governador em 2018, né? Disse que ia fazer a estrada. No primeiro turno, mandou as máquinas. Quando chegou o segundo turno, pela eleição, na segunda-feira as máquinas vieram embora, não fizeram a estrada. Viu, Wagner? Aí eu disse, Tadeu, eu também não vou prometer. Agora eu vou para Brasília lutar. Se eu conseguir, chegar em Brasília e ter aquilo na minha cabeça. Eu vou resolver o problema dessa estrada. 3 quilômetros no barro. E o centro comercial
da cidade mais próxima de Tenente é Lastro, é maternidade, era Banco do Brasil e tudo. Aí digo, vou lutar. Aí eu estou em Brasília, fui no Ministério, liguei para o doutor Reginaldo. Diga a sua nora que apronta o projeto. Arranjei R$1 milhão, nós vamos fazer a pavimentação. Serve de calçamento? Tá doido, serve demais. Ano passado, eu fui lá inaugurar essa obra, sem ser nem votado mais lá em Tenente, porque o grupo que me apoiava foi votar em Doutor Pio, que disputou a eleição federal na nominata de Garibaldi. Mas eu fiquei feliz da vida, Vaguinho, por ter retribuído aqueles 1.000 votos que eu lá recebi por um sonho que as pessoas tinham de ser realizado. Então, meu amigo, esse instrumento de realização, nada mais gratificante do que isso. Você fazer entregas, você andar Rio Grande do Norte afora e saber que chegou numa cidade que um dia as pessoas almejaram ter uma determinada obra que eles sonharam, que Poço Branco. Desde o tempo de história política, Poço Branco, 62 anos, se não me engano, o povo sonhava em calçar a principal rua da cidade. Não era calçada. Aí, 2 anos atrás, eu estava lá fazendo uma visita, deu uma chuva grande. E as pessoas, Benes, venha conhecer. Eu arregacei a calça, tirei os tênis e fui andar dentro das ruas, Vaguinho, alagada, entrando nas casas. Chama a Rua dos Motoristas, que eram os motoristas que trabalharam na construção da barragem. Eu digo, eu vou resolver isso. E parei numa calçada de uma mulher, Dona Nazaré, o nome dela. Eu dizia, você é mais um que vem aqui prometer e não vai fazer isso, Dona Nazaré. Não vou dizer nada, senhora, mas vou lutar, tenha calma. Disse, Edinho, eu até estava falando para vocês, o sistema de gestão direta. Lá as ruas são 2 vias, é como essa aqui que vocês andaram comigo hoje ali, aqui em Lagoa de Velhos. E eu disse, vamos resolver isso, faça um orçamento, quanto é? X reais, está garantido o dinheiro. Nós fomos outro dia lá inaugurar a rua, você precisava ver a felicidade das pessoas. Eu tive uma votação, 2.700 votos em Poço Branco, e hoje o prefeito me disse, Benes, se eu chegar hoje aqui e disser que não lhe apoio, eu estou lascado, porque o povo quer continuar votando em você, pelo sonho que foi realizado. Isso não é bom? Eu tô achando bonito essas histórias. Faça o orçamento, que tem um bocado de orçamento pronto. Falando da estrada Tenente Ananias, eu lembro da nossa aqui. Daqui a 2 dias, nessa quinta-feira... RN 093? 093. Olha aí, já tenho conhecimento dela. Estrada do Sal, passar em Sítio Novo, e aí... Lagoa de Velho já me falou, aliás, antes já me falou, Soniara, Nildo, que é o sonho das pessoas, não só asfaltar a parte que é pavimentada, né? Mas como também pavimentar a ligação com o Sítio Novo, que é de grande importância aqui para a região, na é verdade, mas é aquela história. Daqui a 2 dias nós vamos ter, nessa quinta-feira, às 2h da tarde, uma audiência pública na Assembleia. Importante. Propositura da deputada Eudiane Macedo, queremos convidar o mandato do deputado federal Benes Leocádio, estamos convidando todas as cidades da região para participar. Na verdade, a gente está lutando por essa estrada, agora pelo projeto da estrada, depois de muitos anos dizendo que tem um projeto. A gente descobriu que nem projeto tem, e aí Vaguinho, há uns 40 anos, participou de uma audiência pública lá em Sítio Novo, os cabas disseram que ia fazer, e até hoje nem projeto foi feito. Então a gente quer convidar a população, convidar os prefeitos da região, os vereadores, os seus deputados federais, seus deputados estaduais, para participar dessa audiência pública na Assembleia Legislativa, nessa quinta, dia 14, às 2h da tarde. E aí a importância dessa estrada, como o Vaguinho bem falou, Estrada do Sal, da década do século XIX. Século XIX. 18, 19. 18. Tem a ligação RN 093, começa lá em Pacifica e vai até Caiçara do Rio do Vento, passando aqui por dentro de Rui Barbosa. Só que nós temos esses 14 quilômetros que liga Lagoa de Velhos a Sítio Novo a Lagoa de Velhos, de barro. E hoje nós estamos numa luta muito grande do fortalecimento do turismo da região. Sítio Novo está nessa luta há muito tempo. Nós começamos nos últimos anos com, entre Lagoa de Velhos e Sítio Novo, parque, museu, orla, pedalinho, castelo, rapel, escritura ecológica, parque ecológico. Em breve estaremos começando o Parque Mandacaru, um dos maiores parques multitemáticos do Rio Grande do Norte. E aí tem sido muito difícil, a gente tem atraído turistas, mas tem sido muito difícil, que quando o cara bota no celular que vê que a estrada é de barro, você sabe que as pessoas têm medo. Então a gente quer pedir a sua ajuda, a gente sabe que é do governo do estado, poder ver, mas a gente quer pedir a ajuda do mandato do deputado federal Benes Leocádio, deputado Eudiane Macedo, para fazer essa interlocução junto ao governo do estado, para que seja feito o projeto, depois disso a gente correr atrás de recursos.
Antes, vamos estar juntos, se Deus quiser, nessa luta, até porque ninguém chega a lugar nenhum, principalmente de obra de engenharia, se não tiver um projeto. E a gente está vendo um exemplo sendo concretizado aqui, a RN-203, ou a Estrada da Produção, São Tomé, Serra Corá. Isso foi uma luta também do nosso mandato, e aí, diga-se de passagem, dever de justiça, contamos com a simpatia e o compromisso dos demais colegas, tanto os deputados federais como os senadores. Hoje nós já garantimos 53 milhões de reais para se asfaltar todo o trajeto. Eu espero que no próximo ano estejamos inaugurando esta obra, pois já está em execução, parte de 2024, que já está em obra, e parte do orçamento de 2025, mais 21 milhões, que já se somou aos 32 que lá estavam garantidos, e vai ser realmente uma transformação interligando a região do Potengi e a Serra de Santana, não é isso? E é muito importante para a gente aqui em Lagoa de Velhos, porque vai diminuir 50 quilômetros quem está em Currais Novos, Exato. quem está em Bodó, quem está em Já Lagoa me falaram Nova, isso, né? vai diminuir 50 quilômetros para chegar em Natal. Então, Exatamente. essa estrada vai trazer renda, vai trazer desenvolvimento, vai trazer geração de emprego para nossa região. Porque vai abrir mais postos de combustível, mais restaurantes, mais pousada, vai facilitar essa rota e essa integração. Mas aquele velho ditado, né? Um sonho que se sonha junto, ele facilita a sua execução, né? O torná-lo realidade. Vamos somar esses esforços e eu acho que não é tão difícil conseguirmos a elaboração desse projeto. Com ele em mãos, a gente precisa saber. Hoje a gente não quer mais a estrada, a gente quer o projeto. Vamos fazer nascer esta criança para poder prepararmos para, quem sabe, um dia estar executada. Eu gosto muito de dizer, antes, e é verdade, Deus sempre usa as pessoas para se realizar determinados sonhos ou determinados desafios, que eu tenho isso como desafio, vou dizer aqui a você, para que um dia a gente possa torná-lo realidade. Então, se hoje, como você está nessa articulação com a colega deputada Eudiane Macedo, com os vereadores aqui de Lagoa de Velhos, dos demais prefeitos, lideranças da região, eu acho que todo mundo tem que dar as mãos quando se trata de uma ação coletiva como essa. Não é só Lagoa de Velhos que vai ser beneficiado. Você acabou de falar aqui de Sítio Novo, de Tangará, de Campeche, de Serra de São Bento, de Santo Antônio, voltando aqui para São Paulo, para a BR-304, para São Tomé, quantos municípios não serão contemplados com uma obra como esta, não é verdade? E eu acho que igualmente a de São Tomé Serra Corá, quantas décadas também passaram prometendo, falando, projetando, começando até e paralisando, né, como foi o caso lá por um período, bem uns 10 anos, salvo engano, acho que o governador ou Iberê, ou Robson, não sei quem, que deram início lá nas obras de arte, nas pontes. Vilma, né? Acho que da professora Vilma ainda. E agora está se tornando realidade. Isso é muito bom. Eu estou numa luta muito grande também, na BR-104. Você falou Estrada do Sal, também é denominada Estrada do Sal, saindo de Macau e vai até Jaçanã, desaguando na Paraíba, em Pernambuco, chegando em Alagoas. É a BR-104, que no trecho entre Laje e Serra Corá não é pavimentado, são 50 quilômetros. É difícil, mas desde 2014 que eu estou nessa luta. Veja como são as coisas. Eu não estava deputado, eu estava prefeito, Vaguinho, e o presidente da FEMURNA era Agnello. Depois foi ser senador, acho que suplente de Fernando Bezerra, não era? Isso. Não é isso? E eu pedi a Agnello, naquela época, para apresentar uma emenda, uma dotação orçamentária, e eu lembro até hoje, 2,5 milhões para se fazer o projeto. Você acredita que 11 anos depois é que esse projeto está sendo feito? Hoje, eu, parlamentar em Brasília, já defendendo dinheiro para a execução da obra, não é mais só o projeto. A gente tem que acreditar. Exatamente. Estou lhe dando um exemplo aqui. Perseverar. Eu não estava parlamentar, nem imaginava chegar lá. Quem lutava por isso, e aqui quero registrar também, o prefeito Hudson lá de Santana era assessor do deputado Fábio Faria, que em algumas discussões, né, reuniões de bancada, falava nisso. Pois bem, agora eu fui para a bancada federal, estou lá como membro, a primeira coisa que defendi foi essas duas estradas, São Tomé, Serra Corá e Laje, Serra Corá, que vem de Macau. A governadora já passou para o DENIT, para o governo federal, a federalização dos trechos que era RN, entre Afonso Bezerra e Pedro Avelina, BR-304, ou seja, já vão ser recuperadas com a ação do governo federal, como foi feito em São Vicente Florento. Então, são ações como essas que você leva para quem pode resolver, como vocês estão fazendo. A deputada Liliana a nível estadual, e podem contar com o deputado federal Benes para também se somar a essa luta
da RN 093. Bernes falou de duas estradas defendendo, e eu lembrei daquela história de McLidon, que ele tinha uma continha, e quando Dedé foi fechar com Foi prefeito? Foi prefeito, e ele botou... Lembre da história da continha da farmácia, né? Lembra da gente? Lembra da já estou lembrando. Eu estou bota... provocando aqui exemplos concretos que deram certo, por que não pode dar esta também? Não é assim, Wagner? É verdade. Quem sabe, ao concluirmos estas que estão em execução, e aí esse é um compromisso da bancada, a gente só lança uma nova obra, porque até a exigência da comissão de orçamento, ao você indicar, a estrada pode custar 200 milhões, se você botou 20 este ano e precisar durante 10 anos, 20, ela só para quando termina. Então isso é uma coisa muito boa. Então quem sabe, na hora que a gente finalizar uma dessas execução, colocar a 093, discutindo com os colegas de bancada, e até depois que tivermos o projeto, antes eu sugiro aqui, que possamos fazer um debate aqui na região, chamando a bancada federal para conhecer a importância dele. Boa. Mostrando o projeto, mostrando os valores, para que fique na prateleira, na hora que surgir a janela orçamentária, a gente está abraçando a causa como de todos os 11 membros da bancada, não é só o deputado Bernes, os 3 senadores, 8 deputados federais, que têm já feito essas outras, que são exemplos já em execução. Eu acho que um trecho tão pequeno desses Sítio Novo, Lagoa de Velhos, e o asfalto até aí a 203, né, que também interliga com São Paulo Potengi, e aí quem sabe, e Deus é muito bom que nós estejamos vivos, e aí lagoenses agora, né, antes, para comemorarmos um dia a entrega ou a realização dessa obra. Não vou me colocar na condição de outros que aqui passaram, como você já disse, de prometer. Eu acho que a gente não pode estar fazendo promessas aleatórias sem ter a segurança ou a certeza da realização. Responsabilidade antes. E é uma das coisas boas, Vaguinho, da minha história política lá em Laje, é que as pessoas diziam, olha, se Bernes prometeu, pode esperar, porque ela vai acontecer. Então eu fico, às vezes, com o pé atrás e assumir compromissos com essas situações. No caso dessa estrada, deputado, nem foi tanta gente que prometeu, foram só 6 governadores. Só 6, né? Só 6. Só aí vão 24 anos de mandato, né? 4 anos cada um. Nem vou falar que pelo menos 2 tiveram mais de... tá. Então mais de 30, né? Com certeza. Ixi, vamos nem dizer o nome. Não, deixa pra lá. Só botar dos últimos 30 anos, vocês pesquisam aí no Google. Quem sabe, se alguns desses, se vivos estiverem, a gente possa convidar para, quem sabe, comemorar com a gente essa vitória quando Deus permitir que ela aconteça, né? Isso é bom. Estamos chegando ao fim de mais um programa, de mais um Papo Livre aqui no Estúdio Carcará. Hoje, excepcionalmente, sendo gravado, não foi ao vivo em virtude da agenda do nosso deputado federal, Bernes Leocádio. Pois é, pessoal. A gente retorna na próxima terça-feira com mais um Papo Livre, com mais um convidado especialíssimo para a gente bater essa prosa que você gosta e eu adoro. Muito obrigado, deputado, por sua presença. Eu que agradeço, Vaguinho, a Antes, a Paulo Vinícius, que está aqui nos dando essa oportunidade de conversar com as pessoas através desse podcast, mas também parabenizar o nosso prefeito Nildo, o vice-prefeito Ivanaldo, né? O nosso presidente da Câmara, Hélio Júnior, todos os vereadores que fazem parte da bancada de sustentação aqui do governo, que está sendo continuado através desse guerreiro Nildo Galdino, né? Que não está estranhando, né? Antes, até porque já conhecia o dia a dia do que é uma gestão e da qual ele fazia parte. Então, facilitou em muito aí abraçar os vereadores, Marcelo Samuel, Everton Souza, Hamilton Soares, né? Almir Paulino, né? Leandro da Malhada, Nara Carvalho e Eliana de Branco. Então, a todos vocês que tive a felicidade de abraçá-los quando estive aí em Lagoa de Velhos, eu quero dizer que nós temos a missão de juntos fazermos o que tiver ao nosso alcance para o bem do povo de Lagoa de Velho. Mas agradecer aqui a oportunidade antes. E outro momento que a gente puder vir fazer ao vivo, Vaguinho, voltaremos aqui, que eu sei que temos algumas ações e entregas a fazer aqui no município de Lagoa de Velho. Outro dia até vocês, através do prefeito Nildo e antes, me comunicavam da entrega de uma ambulância que aqui chegou, mas nós não pudemos nos fazer presente. Mas, se Deus quiser, na inauguração da pavimentação dessas ruas, do galpão têxtil, né? E de outras conquistas que vocês estão me passando e já me passaram, eu sei que a gente um dia vai poder estar lembrando dessa nossa parceria com os frutos sendo colhidos, viu, antes? Então, agradeço aqui a todos vocês. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe
e que tenhamos a missão cumprida com esse casamento político de Benes Leocádio, municipalista, conhecedor do dia a dia do que é cuidar de um município como do Porto de Lagoa de Velho, até porque não é muito distante do nosso, de Lages e de outros que eu tenho me habilitado a cuidar. Então, estamos juntos nessa missão, que Deus nos abençoe. Obrigado, boa noite, que Deus abençoe a todos nós.